Câmara de Mangaratiba realizou nesta quarta-feira, dia 12 de julho, uma reunião da Comissão de Turismo, Cultura e Economia Criativa para tratar sobre o Plano Municipal de Cultura. Eu sou Débora Fernandes e este é o Jornal da Câmara. Estou por aberto aqui a reunião. Ia passar a palavra aqui para a presidente da Fundação, para ela poder deliberar sobre a mensagem 25, né, que trata sobre o Plano Municipal de Cultura. A mensagem chegou a casa, com prioridade para votação. Eu vi uma publicação da Cecília Cabral dizendo que até o dia 27 de agosto, né, Cecília, eles precisam dessa lei aprovada dentro da casa. Ela já tinha me enviado e precisava de uma celeridade nesse processo. Contudo, o plano de ação contempla algumas obras, como foi mencionado aqui pela Giovana, muitos gastos. Então eu queria, Cecília, que você pudesse deliberar um pouco, falar um pouco sobre o plano, como ele foi construído, como ele foi deliberado e várias mãos que passaram por esse processo. Se puder, a gente poder também estar entendendo para poder deliberar sobre essa matéria. Obrigado. Obrigado, presidente. Então, o plano, ele foi um plano que foi amplamente discutido em todo o município, em todos os distritos, ouvindo os mais diversos segmentos, tanto da cultura como da sociedade civil em geral, né, ouvindo as demandas de cada local e de cada segmento. E aí também a questão de faixa etária e tudo. E, inclusive, foi feita uma pesquisa, né, que vai nortear esse trabalho da cultura. Tem a Paula aqui também, se quiser. Não é Paula aquela que está lá, não? Atrás? Ah, não, achei que era Paula, perdão. Estou confundindo aqui. Vai falar para entrar aqui. Então, a gente... esse plano foi ouvido, né, em todo o município, as demandas, perspectivas dessas pessoas para montar o plano. Então, assim, foi seguido, e isso vem acontecendo desde a pandemia. Então, eles obedeceram os critérios, né, que a pandemia estabelecia, e ainda assim não foi parada a discussão. E foi aberto e divulgado, inclusive informado nessa casa, que qualquer um poderia participar, principalmente as autoridades, né? Como a Otília falou, é de grande importância. E, mediante a toda essa oitiva, foi montado o plano decenal. Muitas coisas que estão aqui, que os senhores veem de orçamento, isso é uma perspectiva, e muitas coisas foram feitas mesmo sem que houvesse nenhum repasse no fundo. Então, assim, às vezes as pessoas veem um número aqui e acham que está todo esse dinheiro na gavetinha lá dentro da fundação, o que não é verdade. E muitos recursos também vão ser buscados fora. E hoje, mesmo começando todas essas reformas, né, a gente está fazendo mais uma questão de mão de obra mesmo. A gente está otimizando a mão de obra que a gente tem. Ainda não tem nenhuma contratação, não tem empreiteira. A gente está fazendo com que a gente tenha, arregaçando as mangas e reordenando os espaços para que ele tenha uma condição melhor de acolher os visitantes, também os trabalhadores, né, as pessoas que hoje trabalham na Fundação Mário Peixoto. Então, esse plano aqui vai nortear a cultura de Mangaratiba. E o conselho, né, foi lido por todos e aprovado. E hoje se encontra nessa casa. E hoje, dentro da Secretaria da Fundação, a gente tem uma preocupação também em sistematizar a questão da cultura. E aí o Gil tem ajudado bastante nisso, porque a gente tem muita coisa aqui que a gente fala, né, por exemplo, das ruínas, de algum patrimônio tombado e das atribuições da própria fundação, uma secretaria em si, e a gente não tem isso sistematizado. Então, cada governo trabalha a cultura da maneira que acha melhor. Mas a gente precisa ter documentado e garantido algumas coisas aqui, né, com o processo das ruínas do Saí, que é uma coisa longa, e quem já esteve na fundação sabe quanto tempo isso vem se arrastando e continua hoje ainda a gente tentando findar, e ainda a questão de outros patrimônios. Então, hoje também, além de toda essa questão
de estruturar, de melhorar e de ampliar os espaços de cultura no município, a gente tem também essa preocupação em sistematizar. E 2 focos que eu coloquei desde o primeiro momento que eu cheguei na fundação. Um foi a questão da gente tentar fazer o máximo possível de atividades para adolescentes, jovens, crianças, porque na pesquisa, eu não sei se o Gil trouxe, eu até separei, mas esqueci a porcentagem, né? A gente fez uma oitiva, né? Sondando para saber qual era a aderência do público da Paulo Gustavo, né? E a gente uma medida do governo federal, você saber as porcentagens de como você vai utilizar os editais, para você não fazer editais que não vão ter aderência nenhuma. Então, nessa oitiva que nós fizemos, 0,9% de participação eram de jovens de 18 a 29 anos. E aí a grossa maioria de 57,8% era de pessoas com 50, 60 anos. Então, o que a gente conseguiu entender com isso? Que o jovem não está participando das ações culturais. Então, se o jovem não está participando das ações culturais, uma hora a nossa cultura vai cair em defasagem. Entendeu? Porque os senhores, por mais bem a coisa que tem um prazo de tempo de trabalho, né? 60, 65 anos. Se a gente não aumentar essa porcentagem de 0,9% para maior, né? A gente não cria uma nova geração de fazedores de cultura. Então a presidente já tinha essa questão em mente de trabalhar com os jovens. Isso só se fortificou com a questão da oitiva que foi feita da Paulo Gustavo, entendeu? Se me permite assim fazer algumas ponderações, esse PMC ele foi feito assim muita dedicação, né? Vamos pensar assim, porque se vocês perceberem aí no texto, vocês têm as falas taquigrafadas das pessoas, assim, o que as pessoas falaram nas reuniões, a participação efetiva delas. Então, e cada distrito foi contemplado com um encontro de sistematização até as áreas insulares. A gente foi lá para Marambaia, entendeu? A gente, difícil acesso, foi lá, fez uma oitiva lá, fez uma oitiva em cada distrito. E esse documento é o fruto dessa produção diretamente in natura do fazedor de cultura local. A gente não filtrou. Entendeu? Você vê que em certas falas tem falas repetidas, tem falas que se repetem nos encontros, mas a gente permitiu deixar dessa forma para realmente não filtrar e ficar mesmo aquilo que o fazedor de cultura local está sendo trabalhado. Sobre essa questão do plano de ação dos valores, o que a prefeitura ela pediu para a gente, não sei se os senhores se recordam, que todas as secretarias fizessem um levantamento de gastos. O que você poderia projetar, que os secretários e o presidente poderiam projetar de gastos? Então, essa questão dos valores que estão no fim do PMC, eles não são em si um planejamento real dos acontecimentos. A gente anexou esse plano final na objetividade de dizer que a gente já organizou algumas coisas que foram solicitadas no fundo e que já foram executadas pela fundação. Então, assim, esse plano financeiro que tem no fim é basicamente assim, para dizer, nós fizemos algumas coisas que já foram solicitadas no fundo. Porque o PMC, em nomenclatura, ele não pede esse planejamento. A única coisa que eles pedem é as oitivas e o plano de metas. E os senhores vão ter lá, vocês podem ir para a página, acho que 78, está lá o plano de metas, que são realmente o que a gente pretende executar nesses 10 anos. E aí, só para complementar também, essa questão da cultura, é uma programação também da Fundação, da gente poder levar, né, eventos e oficinas, o que seja de cultura, principalmente para os lugares mais distantes, onde a gente sabe que não acontecem eventos, como em Gaíba, Batatal,
nas ilhas principalmente, que a gente sabe toda a dificuldade do ilhéu para atravessar, todo o gasto, além do barco, ainda pegar um ônibus para vir ao centro de Mangaratiba, ou algum distrito que seja. Então, isso é uma proposta nossa. Eu gostaria de falar também da Lei Paulo Gustavo, né, que também foi um processo de construção para que Mangaratiba pudesse se inscrever, né, nessa lei de incentivo à cultura, que é voltada principalmente para a questão audiovisual. E Mangaratiba hoje está inscrito, participa, e está por vir em torno de 400 e poucos mil. Não é para a fundação, senhores. Ela vem destinada para os artistas. Então, eles vão se inscrever no link, os projetos, seja ele cantor, seja para dança, seja para cultura afro, a questão também dos deficientes, todos eles vão ter a condição de se inscrever, de inscrever o seu projeto e receber a verba que foi estipulada, né, aquele percentual dentro desse plano. Então, a verba vem do Ministério da Cultura, ela vem para o fundo e ali ela é distribuída para cada artista, daquele que for contemplado e for selecionado na sua obra, na sua apresentação. Já aconteceu antes, na outra gestão, a Lei Aldir Blanc também, que contemplou, né, alguns artistas, artesãos, o que for, e vai para chegar também a Aldir Blanc 2, mas a Paulo Gustavo, que é a principal, está havendo um controle nacional, o nosso município está inscrito e a gente acredita que até o final do mês esse recurso chegue para poder atender os artistas de Mangaratiba. No plano de ação, eu verifiquei alguns gastos aqui, né, estimados, né, como você colocou, mas realmente eu não verifiquei no plano uma justificativa para esse valor que seria investido, tá? Aqui, por exemplo, tem manutenção da igreja Nossa Senhora da Guia, tá um valor estimado de 100 mil. Né? Temos aqui o programa de núcleo de orquestra de Mangaratiba, né, com um valor de 500 mil. Temos também aqui, estou dando só um exemplo, da restauração da Escola de Música e Arte do Pomar da Casa Branca, valor de 1 milhão. Então, ô Gil, o meu questionamento é o seguinte: qual foi o estudo, né, que vocês fizeram para chegar a essa estimativa de valor? Até porque, pelo que eu acompanho as redes sociais da vereadora Célia Cabral, já está acontecendo uma manutenção, né, restauração no Pomar da Casa Branca. Então, não sei se já está imbuído nesse sentido e qual foi o estudo que chegaram para esse valor fim aqui, né? Então, a minha preocupação, né, enquanto fiscalizador do dinheiro público, é realmente endossar esse tipo de gasto, né, sem ter uma justificativa ou um estudo que foi feito para chegar a esse valor final. Então, eu só queria ter esse esclarecimento, até porque algumas coisas já estão sendo feitas, e esse plano, né, ele, pelo que eu vi aqui, ele foi feito em 2020. E tem muitas coisas aqui também que já caducaram pelo prazo que está aqui estipulado, tá? Então eu queria entender, basicamente, se o que caducou aqui pelos prazos que vocês colocaram ainda está em vista de se fazer e o estudo que chegou ao valor fim desses investimentos aqui estipulados. Minha dúvida é essa. Então, novamente, falar que essa questão do documento que você está falando dos valores, ele é especulativo. Como a gente fez o levantamento através do levantamento da prefeitura, que ela tinha solicitado a todos os secretários. Esse plano, o que eu quero dizer é que esse plano, ele ele só está no PMC, ele só está no PMC para dizer que algumas coisas que estão no PMC e foram já solicitadas pelos artistas no PMC, já foram executadas. Esse plano, no nosso ver, não tem um poder de ação. Volto a dizer que o PMC, a nomenclatura dele, não é necessária você um plano de gastos. A gente anexou esse plano de gastos, ele está meio caduco, porque o que acontece? Esse plano ele já foi elaborado em 2020.
Entendeu? A gente é que estava fazendo as últimas oitivas, as últimas buscativas, mas esse plano de gastos, ele foi um plano levantado para medir valores, entendeu? Para você projetar valores para a prefeitura, uma estimativa. Então o que acontece? Ele não faz parte, entre aspas, da nomenclatura do plano. A gente anexou ele, você pode ver que ele está sem a como é que fala? A formatação do documento. A gente anexou ele de uma forma para dizer para a sociedade, para a questão do público que nós tangenciamos, que algumas ações que foram solicitadas, por exemplo, de artistas nos distritos e tudo mais, já foram executadas pela Fundação. Só isso. Ele não tem peso nenhum jurídico. Assim, bem a grosso modo, se essa casa solicitar, o plano pode ser aprovado sem essa peça. Porque essa peça foi só uma peça de anexação para dizer para vocês, da casa, ó, tem algumas coisas que já foram solicitadas no plano e a Fundação já executou sem o plano tá aprovado. Entendeu? Então, tipo assim, a nomenclatura do plano é oitiva, a história da cidade, a história da cultura da cidade, as buscativas dos artistas e grupos e, por final, as metas, que são as coisas mais importantes. Ele não cabe, você pode buscar qualquer plano de ação, plano municipal de cultura, não tem um plano de ação, porque a gente não sabe. A gestão pública ela é muito, como é que fala? Volátil. Eu usou uma palavra interessante, volátil. Então, tipo assim, você elenca uma meta, projeta uma meta a longo prazo para tentar alcançá-la. Assim, eu acho que a coisa mais importante no plano de cultura são as metas. Os senhores enxergarem e ver assim, realmente as metas estão contemplando o que eu entendo como cultura de Mangaratiba. Eu poderia chegar aqui e falar assim, vamos fazer o estudo do funk carioca. Tem alguma coisa a ver com Mangaratiba? Não tem. Mas poderia estar nas metas aí. Então, assim, esse plano ele pode ser aprovado sem essa peça final. Essa peça final foi só um anexo que a gente colocou para dizer, algumas coisas já foram executadas. Isso aí foi um plano geral da prefeitura. Toda secretaria tem uma peça dessa. Com projeção de gastos, entendeu? Então, tipo assim, foi feito em cima de um estudo através de patrimônio, né? Eu estou cursando formação em patrimônio, mestrado em patrimônio e sociedade. A gente mensurou um valor de restauro e colocou para apresentação numa reunião de secretários. Só que essa parte nem foi à frente. Pelo menos na nossa secretaria não chegou nenhuma, não teve aumento de fundos. A fundação continua, se não me engano, só teve um aumento que foi feito nesse prazo que eu estou lá. Eu, por exemplo, iniciei a fundação com 2 milhões e pouco, aí veio a pandemia, caiu para 1 milhão e 400, depois 1 milhão e 200. Depois que passou o quadro mais severo da pandemia, aumentou para 1 milhão e 700 e é basicamente o que está transitando hoje. Então, tipo assim, o documento era feito inicialmente, essa peça que vocês estão em mãos, para projetar e aumentar os fundos das secretarias com justificativa. Você não aumentar só por aumentar. Mas era uma realidade da secretaria, não do PMC. Ele não foi feito exclusivamente para o PMC. Então a gente só achou interessante anexar esse documento para dizer assim para vocês, alguma coisa, já que foi solicitada do fundo do PMC, a Fundação já executou. Assim, ele pode ser aprovado sem essa peça, se os senhores acharem interessante. Entendi. Obrigado. Entendeu? Obrigado, Ju. Obrigado pelo esclarecimento. Então, eu queria falar hoje da realidade que a gente tem, principalmente nessa questão das reformas, né? A gente está buscando parcerias e aí muitas delas a própria parceira que vai executar a obra. Por exemplo, no Pomar,
né? A gente tem funcionário lá, o funcionário não está parado. Quem trabalha comigo sabe meu ritmo. Então, se o funcionário está lá, ele está capinando, ele está limpando, ele está ajeitando um móvel, o que a gente puder otimizar de trabalho. E assim, e a parceira, inclusive tive uma pessoa da MRS lá, que é uma pessoa que a gente está buscando parceria, para que a gente possa fazer a reforma da casa. Ali a gente pretende, além do casarão, que vai ficar um centro histórico, um centro de visitações, que a casa vai ser remontada, e também muitos utensílios, muitas peças daqui do solar, elas vão ser remanejadas para lá, a pedido, inclusive, do IPHAN, que é quem está fazendo essa obra aqui. Então, o recurso da obra não passa por dentro da fundação. É o IPHAN e uma empresa a qual o IPHAN, lá em Brasília, não sei onde, fez uma licitação e teve uma empresa especialista na questão de... Como é que é a palavra de... Trata da recuperação. Restauração. Porque não é qualquer empresa de obra que pode mexer com um prédio tombado. Então, essa empresa que ganhou é quem vai fazer a obra. Então, é IPHAN, BNDES, MRS, Vale, Porto Sudeste, algumas já têm parceria. A MRS quem fez bancou o projeto básico, o projeto executivo, e agora a gente está aguardando a verba do BNDES para começar a obra, e aí vai diretamente para essa empresa. Então, uma solicitação deles, que a gente deixasse pelo menos uma sala do que a gente entender que tem que ficar aqui no centro de Mangaratiba e o resto fosse remanejado para outro museu. E aí a gente pensa que lá no casarão, que vai ser uma questão histórica, da gente colocar a parte histórica de Mangaratiba, o das Conchas está sendo remanejado para Muriqui, porque vai ficar determinadas partes fechadas por causa da obra, então a gente vai estar colocando em exposição. Então, é para deixar claro para os senhores que a gente está tentando a parceria, e aí a própria empresa parceira está fazendo essa obra. Agora, o que eu puder adiantar, né, com os funcionários, por exemplo, lá no casarão hoje, a gente tem a orientação do que a gente precisa fazer da recuperação dos móveis, das peças que a gente encontrou lá. Claro que tem coisas que é um especialista, mas o que a gente puder fazer para adiantar, limpar, arrumar, a gente está fazendo para acelerar o processo. Ainda durante a reunião, foram apresentadas algumas propostas e projetos que vão ser realizados ao longo dos anos. Para saber mais, assista a reunião completa no nosso canal do YouTube. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima!